Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos continuar a falar sobre a cruz, sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Antes, vamos fazer uma oração e vamos pedir, quando nós lemos a Bíblia, nós devemos pedir ao Senhor que nos fale pelo seu Santo Espírito. Então é isso que nós queremos. Mais do que ouvir o pastor Rui Sabino, os irmãos querem ouvir o Senhor. Então é esse o desejo que nós temos. Então, vamos pedir que assim seja. Vamos aproveitar também a oportunidade para orarmos pelo Tiago, o irmão Tiago Branco, hoje não está cá, está doente, uma gastroenterite. Normalmente ele cuida das gastroenterites dos outros, agora está a tratar da sua. Vamos orar também por ele. Ficar de pé, em reverência ao Senhor. Senhor Deus, nós damos-te graças pelo dia de hoje. Podemos estar aqui, Senhor. Damos-te graças, Senhor, pela saúde que Tu nos deste, pela liberdade que nós temos de estarmos uns com os outros a cultuar-te, Senhor. Obrigado. Queremos-te pedir pelos nossos irmãos que estão em viagem, Tu os uses. Queremos pedir pelos nossos irmãos que aqui não podem estar por motivo de doença, que Tu cuides deles, Senhor, que os recuperes e que tenhamos a alegria de vê-los já na próxima semana, Senhor. Agora estamos diante da Tua Palavra e queremos ouvi-la, Senhor. Queremos meditar no que Tu mandaste escrever para que nós o pudéssemos aprender. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Coloca a Tua mensagem e desafia-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham a vontade de se sentar. Após a morte de Jesus Cristo, os discípulos entraram em luto. Quem já perdeu alguém, os irmãos sabem que eu recentemente perdi a minha mãe e nós aprendemos umas coisas com as experiências que a vida nos traz. Mas quando nós perdemos alguém que amamos, custa-nos a crer que essa pessoa já não existe. Naqueles primeiros momentos, nos primeiros dias, parece que não aconteceu, parece que não é real, parece que não faz sentido. Ainda há poucos dias estávamos com quem amávamos e agora essa pessoa já não está presente. Os pensamentos são difíceis de organizar, as emoções atropelam-se, o coração dói e sente-se aquela perda de nos arrancarem alguma coisa que era nosso, alguma coisa que faz parte de nós. E é uma circunstância tão forte que nós não temos capacidade de lutarmos contra ela. Nós não podemos dar vida a um morto, mesmo quando o amamos muito ou até acima da própria vida. E nesta passagem após a morte de Jesus Cristo, os discípulos estavam em luto. Eles amavam a Jesus. Jesus era muito amado pelos seus discípulos. E para piorar a situação da perda, Jesus tinha passado por um julgamento corrupto, injusto.
Jesus foi brutalmente condenado, foi brutalmente castigado. A morte de cruz era a pior. E tudo isso era difícil de digerir sob a pessoa que eles amavam. Creio que eles pensaram ou que sentiram naquele momento que estavam a viver um pesadelo. Só que esse pesadelo continuava, não era apenas um sonho mau, era a realidade. Então os discípulos, eles entram em colapso, eles ficam desorientados, o tapete foge-lhe debaixo dos pés, eles não sabem o que fazer, então uns esconderam-se, eles tiveram medo, esconderam-se, tiveram medo, e Pedro chegou mesmo a dizer palavras ofensivas contra Jesus, a negá-lo que estava com ele, até com palavrões. Ele negou ter alguma coisa a ver com Jesus Cristo, no meio daquela confusão toda, todas aquelas emoções, incompreensão, desilusão, indignação, dor e culpa, tudo fazia parte daquelas mentes, daqueles corações dos discípulos. Era isto que eles viviam. Há bem poucos dias atrás, quando Jesus entrou em Jerusalém, todos eles esperavam que Jesus fosse o Messias, o filho de Davi. Pensavam que Jesus seria um Messias político, vencedor, que restauraria a independência de Israel. Afinal, eles estavam 3 anos com Jesus com essa esperança. Eles esperavam Jesus poderoso e não conseguiram compreender aquele aspecto de fraqueza, de submissão que apresentou perante os líderes judaicos e os líderes romanos. Então, sobre os discípulos havia um desânimo tremendo, frustração. 3 anos que pareciam ter sido em vão. Outro dos fatores que pesava com certeza no coração deles foi a falta de dignidade, mesmo após a morte. Os discípulos, os judeus em geral, respeitavam muito a morte. Um corpo de um defunto era cuidado, tratado com toda a dignidade. Eles lavavam o corpo, eles purificavam o corpo, eles ungiam o corpo, eles perfumavam o corpo, envolviam-no em panos finos de linho e só depois do corpo cuidado é que o corpo ia para o sepulcro, que não era como nos dias de hoje um buraco no chão, mas um buraco na rocha, uma espécie de gruta. Então, um corpo teria de ser cuidado antes de ser sepultado. E Jesus foi tirado à pressa da cruz, porque estava prestes a escurecer e iam entrar no sábado, e no sábado nada se podia fazer, ou praticamente nada. E então os discípulos nem tiveram a oportunidade de cuidar do corpo. A sensação que esses irmãos já foram a um funeral em que não houve uma cerimónia fúnebre, em que chegaram e depositaram o corpo e passaram a enterrá-lo. É chocante isso. Parece um sepultamento de um cão. Mas foi isto que aconteceu, era este o sentimento que os discípulos tinham por o corpo de Jesus não ter sido preparado. Por isso nós compreendemos que assim que acabou o sábado, ao raiar do sol, estavam as mulheres diante do túmulo com a esperança de dar dignidade ao corpo de Jesus e preparar o seu corpo. João 20, 1 a 10, nas vossas Bíblias, vamos ler. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Sabemos que é João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro.
e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo e chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras, que era necessário ressuscitar dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Se a situação de sexta-feira era má, agora parecia que estava a piorar, porque o corpo tinha desaparecido e o pensamento que tiveram foi que roubaram o corpo. Parece que queriam desaparecer com o corpo. E isto veio pesar ainda no coração dos discípulos e de Maria Madalena. Por isso nós vemos no versículo 11, ela chorava. Vamos continuar. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendando-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Maria Madalena era uma discípula fiel, era grata a Deus. Sabemos que dela tinham sido expulsos 7 demónios, segundo Lucas 8:2. 7 representantes do diabo possuíam o seu corpo. Ela vivia na cidade de Magdala, que era reconhecida como uma cidade de muita prostituição. Talvez por isso, e porque Lucas menciona Maria Madalena pela primeira vez, imediatamente ao relato da mulher pecadora, em Lucas 7, por causa disso, alguns pensam que Maria Madalena era uma prostituta. Porém, não é referido na Bíblia que ela seja uma prostituta. O que é referido, de facto, é que ela era escrava de Satanás. Ou seja, ela tinha 7 seres tenebrosos que eram donos da sua vida e que reinavam sobre a sua vida. O trabalho do diabo foi resumido por Jesus em 3 ações: roubar, matar e destruir. Então, estes 7 seres, eles tinham o objetivo de destruir a vida de Maria Madalena. E Jesus expulsou-os. Ela foi liberta. E ela sentiu paz, sentiu uma nova vida, sentiu fé, sentiu esperança. Foi próxima de Jesus, caminhou com Jesus e com os seus apóstolos. Maria Madalena tinha reconhecimento, amor, gratidão. Tinha fé em Jesus. Era fiel. E mesmo julgando o morto, estava lá ao raiar do dia. Estava lá pronta para que assim que acabasse o sábado, nos primeiros raios de sol, ir dignificar o corpo de Jesus. Ungindo, purificando, lavando, perfumando. Maria Madalena
esteve presente no julgamento corrupto que condenou Jesus à morte. Ela ouviu Pôncio Pilatos a pronunciar a sentença de morte. Ela viu Jesus a ser espancado e a ser humilhado em praça pública. E ela foi uma das mulheres que estava perto de Jesus na crucificação. Embora sofrendo uma dor terrível, não conseguiu ir embora e ficou ali, frente à cruz, até que o Senhor expirasse. Ela era uma das que lá estava até o fim. Foi para espanto de todos a primeira testemunha da ressurreição. Por isso, há a heresia de dizerem que ela era esposa de Jesus Cristo. Maria não era esposa. Maria era uma adoradora. Maria era uma discípula. Embora sendo domingo, naquele dia, ela continuava com a mente na sexta-feira. O mundo tinha mudado, mas ela não sabia. Ela vivia a dor do luto, a falta de esperança, o medo, a frustração, a indignação, o espanto. E Jesus então veio ao seu encontro e faz duas perguntas. Por que choras? A quem procuras? Ela estava ali só para dar dignidade ao corpo daquele que a tinha liberto. Ela queria honrar Jesus Cristo, mesmo que fosse o seu corpo. Então ela pensava que era o jardineiro e diz-lhe, diz-me se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei, eu tomo conta do corpo, eu cuido. É curioso isto, meus queridos. Jesus venceu a morte, aparece ressurreto a Maria Madalena. Ele podia ter aparecido perante o imperador César. Ele podia ter aparecido perante Pilatos ou perante Herodes. Ele podia ter aparecido no meio da reunião do Sinédrio, do tribunal judaico, que o condenou. Mas não. Ele apareceu a uma mulher que tinha sido uma miserável escrava de Satanás. Não era uma figura de elite romana, não era uma figura de elite judaica, era uma simples mulher com o coração cheio de gratidão, de reconhecimento. E a ela, Jesus disse, vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha, diz aos discípulos, aos apóstolos, que eu estou vivo, que eles são meus irmãos e que eles são filhos de Deus. É a primeira vez que Jesus trata os discípulos por irmãos. Diz-lhes que meu Pai é Pai deles também. Muito interessante. Jesus deu a mensagem a Maria Madalena e a mensagem era que Deus era Pai, que Deus tinha amor paternal pelos seus discípulos e que os seus discípulos eram filhos de Deus. Jesus tinha razão para não querer ver mais os discípulos. Podia chamar-lhes cobardes, traidores ou desertores, porque na hora da verdade foi cada um para o seu lado. Ficaram as mulheres ali à frente e João. Muitos deles fugiram. Pedro negou. E Jesus não lhes chamou traidores ou desertores, chamou-lhes de irmãos, filhos de Deus. E esta era a mensagem que deu a Maria para que Maria pudesse pregar, Maria Madalena pudesse pregar aos seus discípulos. Olha, diz-lhes que eles continuam a ser filhos de Deus, continuam a ser, são meus irmãos. E Maria foi apressadamente dar a notícia, foi a primeira testemunha, a primeira pregadora da ressurreição. Não tinha curso teológico, mas tinha uma experiência real com Jesus. Era uma testemunha daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Era uma testemunha da ressurreição. Apesar do testemunho de Maria Madalena, os discípulos não fizeram caso dela. Pensaram que ela estava em delírio, estava louca. A Bíblia conta-nos em Lucas 24, e vimos isto na sexta-feira, naquele dia Jesus aparece depois a dois discípulos, a Cleopas e a outro desconhecido.
no caminho para Imaús. E eles voltam de Imaús para onde estavam os discípulos e anunciam-lhes também que viram Jesus ressurreto. E eles não acreditaram. Gente difícil, não é? Então Jesus aparece onde os discípulos estão. Vamos ver? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, serão perdoados; se lhes retiverdes, serão retidos. Os discípulos estavam assustados, com medo que os judeus os levassem a julgamento e à morte, que acontecessem a eles o que aconteceu a Jesus Cristo. Então, tristeza, perturbação, inquietação, muitas dúvidas, incertezas e creio também que um sentimento de culpa. Afinal, eles desertaram, eles traíram. Na passagem paralela a esta, em Lucas 24, diz-nos que eles pensavam, quando Jesus aparece no meio deles, eles pensavam que estavam a ver um espírito, que não era um corpo. Não sei se temos o versículo, a passagem seguinte. Vejam, a seguir, Jesus lhes disse, esta é a passagem de Lucas 24, Jesus aparece em corpo, eles pensam que é um espírito, eles mesmo estando a vê-lo, a incredulidade deles não os fazia crer, eles pensavam que era apenas o espírito, e Jesus, na sua paciência, no seu amor, começa-lhes a explicar as coisas e diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que vos falei, e estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que me está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Lucas diz mesmo que eles não acreditaram e que Jesus pediu alguma coisa para comer e eles deram-lhe peixe e mel e Jesus comeu diante deles para eles crerem que ele estava ressurreto e em corpo. O texto de Lucas 24, de João, que nós estamos a seguir, a passagem antes desta, diz-nos que as portas estavam trancadas. As portas estavam trancadas. As portas trancadas, elas representam a derrota, representam a cobardia, representam a falta de missão. E Jesus aparece-lhes e volta a mobilizá-los e diz-lhes, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão que o Pai lhe tinha dado era vir à terra. Ele encarnou, viveu entre os homens, falou aos homens, fez parte da cultura dos homens, foi um de nós. E sobre todas as coisas, ele foi falando do céu, da salvação. A mensagem de Jesus era arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Jesus viveu como homem no mundo, no meio de pessoas pecadoras como nós, com uma missão de trazer as boas novas do céu, da salvação. E o que Jesus está a dizer, olha, a missão que eu recebi do Pai é a vossa missão também. É isso que eu quero de vocês agora.
A missão que eu recebi, tal como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. Sois vós agora os portadores, os executantes desta missão. Cabe a vocês continuarem. Eles estavam fechados, de portas trancadas, com medo, com medo da morte, com medo das autoridades, como se nada tivesse acontecido, ou o que aconteceu nos 3 anos que se passaram foi em vão. Jesus, não, estou aqui, estou ressurreto, estou vivo, venci a morte. E a missão que eu tinha de anunciar a salvação é a vossa missão agora. São vocês que vão cumprir. E Jesus sopra-lhes o Espírito Santo e dá-lhes autoridade para pregarem a mensagem da salvação. Mas houve um que faltou ao culto. Quem foi? Não é? Quem falta ao culto perde a bênção. E ele não viu Jesus. E quando os discípulos lhe contaram, Tomé disse mais ou menos assim: eu só creio se vir com estes olhinhos que a terra há de comer. Foi assim? Não foi bem assim. Deixem-me dizer, esta expressão é muito parva. É muito parva. Os olhinhos que a terra há de comer é uma expressão parva. Não, é feia. É feia. Não vale a pena. Ele disse uma coisa parecida. Ele disse assim: creio que temos. Disseram então os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Homem difícil este, não é? Então, 8 dias depois, Jesus aparece. E aparece no meio deles. E no versículo 7... no versículo 27, diz assim: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé foi educado a crer num único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra. Um Deus que era onipotente, onipresente, onisciente. Quando Tomé diz Senhor meu e Deus meu, ele está a reconhecer que aquele homem que andou 3 anos com ele, que comeu à mesa com ele, que caminhou quilómetros ao seu lado, que estava ali num corpo com as marcas da crucificação, era o homem, era o mesmo Deus que tinha criado os céus e a terra. Ele estava ali diante de Deus, em forma de homem. E ele profere estas palavras impressionantes: Senhor meu, Deus meu. A missão que lhes foi dada a eles é a missão que nos é dada a nós, meus queridos. Ninguém pode crer na ressurreição e ficar fechado de portas trancadas em casa. Quem crê na ressurreição tem uma missão de levar ao mundo as boas novas da salvação. Que Jesus Cristo se fez homem, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia e hoje está sentado à direita do Pai e vive. E o seu desejo é que todos nós lá estejamos por toda a eternidade, também com corpos ressurretos, vivendo na presença, na comunhão do Senhor por todo o sempre. O irmão crê na mensagem da ressurreição? Então eu quero exortá-lo. Se um dia creu, mas ainda não se batizou, estamos a começar uma classe de batismos. Saia de casa, abra as trancas e diga ao mundo: eu sou discípulo, eu quero me batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ensinou. Não tem que ser perfeito, tem que crer na mensagem da ressurreição. Eu quero desafiá-lo também, ou exortá-lo, a orar ao Senhor e a dizer ao Senhor: Senhor, eu creio, tal como Maria Madalena, tal como Cleopas, tal como os discípulos, tal como Tomé, eu creio também. Eu tenho vontade de falar sobre esta história da ressurreição a alguém. Eu quero contar, ajuda-me, dá-me as pessoas para eu falar. Peça nome de pessoas, peça a Jesus que lhe diga: ó Senhor, eu não quero falar com um megafone no meio da cidade de Queluz, mas eu quero falar às pessoas que tu queres que eu fale. Dá-me as pessoas, mostra-me as pessoas que tu queres que eu fale. E Deus vai lhe mostrar. E conta a história da ressurreição. Conta que Jesus é vivo e que pode dar vidas dignas, como fez com Maria Madalena, àqueles que o seguem, que o aceitam, que o reconhecem como Deus e como Senhor. Mas eu também quero desafiá-lo mais. Eu tenho a convicção que Deus nos tem dado e tem surgido no meio de nós homens e mulheres com o desejo de pregar o Evangelho de Cristo. Muitos já estão a fazê-lo e outros estão em luta para fazê-lo. Mas a chamada de Deus, ela é reconhecida em igreja, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero desafiá-lo perante a igreja a dizer assim: eu tenho sentido a chamar-me, Deus a chamar-me para pastor, para missionário, para obreiro. Eu quero consagrar a minha vida. E eu quero que a igreja ore por mim, porque eu quero abrir as portas da minha vida, destrancar as trancas e sair para o mundo a pregar a mensagem da ressurreição. Eu quero isso. E eu quero que a igreja ore por mim. Por isso, eu desafio a assumir hoje perante a igreja. Alguém se quer batizar? Alguém quer assumir o seu ministério, a sua chamada para o pastorado, para ser missionário, para servir ao Senhor? Alguém quer? Vou pedir para ficar de pé. Amém. Mas alguém? Mesmo os que já são conhecidos, podem ficar de pé? Nós vamos querer orar por você. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar todos de pé. Senhor Deus, nós cremos como Maria Madalena creu, como os discípulos creram. Nós cremos, Senhor, como Tomé creu. Tu és Deus e Tu és Senhor nosso. Tu és vivo e que suportaste o nosso castigo, a nossa culpa na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós queremos dizer como igreja que aceitamos a missão. Dizer ao mundo que Tu és um Deus Pai e que nós podemos ser Teus filhos.
Nós aceitamos a missão de pregar as boas novas àqueles que não te conhecem. E sobre estes a quem tu tens chamado, Senhor, a consagrarem as suas vidas, a viverem em função do Evangelho, numa missão que tu lhes darás. Eu te quero pedir, Senhor, que tu os unjas, que tu os abençoes, que tu os fortaleças, que lhe dês sempre o ânimo, Senhor, a visão, a sabedoria, para irem onde tu queres que eles vão e fazerem o que tu queres que eles façam. Mas a missão não é só deles, é todos nós. Por isso, leva-nos a pregar as boas novas da salvação. Não deixes que jamais a nossa mente, a nossa língua fique travada pela vergonha, pelo medo, porque tu venceste a morte, tu ressuscitaste e tu és vivo. Ajuda-nos, Senhor, a ser ousados pregadores da tua salvação. Pois esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenham bondade de ficar sentados. Vamos ouvir o pós-lúdio. E eu peço que os irmãos se mantenham em silêncio. Façam a vossa oração. E vamos respeitar também que os irmãos que estão à nossa volta tenham um tempo de oração ao Senhor Deus. Uma semana abençoada para todos vós. Cristo dá consolação.
braços